Olá, boa noite. Eu sou Patrícia Junqueira, fonoaudióloga do Instituto de Desenvolvimento Infantil, e eu estou aqui hoje para fazermos uma live sobre um assunto bastante importante, né? Nós vamos falar sobre os desafios da introdução alimentar. E o meu convidado de hoje é o pediatra Dr. Caldi, do Papai Pediatra. Aê! Como Olá, vai, tudo bem? doutor? Tudo bem? Como você está? Tudo bom, Patrícia? Também, doutor. Primeiro, agradecer imensamente, né? Eu sei como é a agenda de um pediatra, ainda mais, né, do senhor que é tão ocupado, faz curso da aula. Então, muito obrigada pela oportunidade e por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, que eu espero que seja bastante esclarecedor para muitas mães, né? E a gente pede também, se você que está aqui conhece alguma mãe que está em fase de introdução alimentar, né? Compartilhe, marque, porque eu acho que vai poder ser bem interessante. Doutor Tiago, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. O que o motivou a ser pediatra? Então, tudo bem, Patrícia? Primeiro eu quero agradecer o convite, fico muito feliz. Quero aproveitar aqui e mostrar um livro que você me deu com muito carinho. Ó, li cada página, amei, amei. Então, assim, já fica uma recomendação minha aqui, então, para todo mundo que está assistindo a live. Meus pacientes de consultório também indico. Então, eu sou um grande admirador pelo seu trabalho, né? Então, eu também quero dar uma reforçada em relação a isso e estou muito feliz de estar aqui, né? A Obrigada, questão da doutor. pediatria, por incrível que pareça, né? Então, assim, ela foi uma coisa, não foi nunca planejado, né? Então, assim, eu nunca sonhei ser pediatra, muito pelo contrário, eu sempre quis ser médico, isso sim, mas o que que acontece que na minha faculdade, eu fui presidente de liga de cirurgia vascular. Então, assim, eu não tinha nada, eu não tinha nenhum olhar para pediatria, eu nunca imaginei esse lado, né? A questão do meu pai, cirurgião vascular, então ele era um espelho para mim, que ele faleceu faz uns 2 anos, tal. Então eu sempre imaginei a questão da cirurgia vascular. O que acontece é que nos últimos 2 anos a gente passa pelo internato, e a hora que eu comecei a ter a vivência da pediatria lá no hospital, vendo no dia a dia a pureza da criança, né? Então aquela criança que vai lá, que você sabe que está transmitindo o que ela está sentindo no momento, né? Ela não quer te enganar, não quer, igual às vezes acontece com adulto, quer um atestado, não sei o que lá. Então a criança vem aquele lado muito puro. E eu, no finalzinho da minha faculdade, eu decidi para a pediatria, né? Então, assim, as crianças me conquistaram, eu sou louco, absurdamente louco aí pela minha área, né? Além da É, pediatria, eu fui para a parte de pneumologia, né? Então, eu tenho essa outra continuação, mas o que eu sou mais louco mesmo é pela pediatria, né? que gostoso. É sempre interessante, né? Descobrir os caminhos que as pessoas vão, que os profissionais vão seguindo. E a gente percebe isso na forma como você fala, né, com a sua audiência, que percebe essa proximidade e esse carinho. E eu queria começar, né, conversando um pouco com você. Quando nós sabemos que as mães, né, elas têm uma expectativa muito grande, tanto da amamentação quanto na introdução alimentar, né? Parece que ser mãe significa conseguir nutrir, alimentar o filho, né? Isso. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco. Isso ainda acontece no dia a dia de consultório? Esse É, desejo, essa expectativa, essa ansiedade para a introdução alimentar? então, acho que é interessante assim, né? Uma das coisas que eu sempre comento nessas primeiras consultas do consultório, quando chega aquela mãe com recém-nascido, né? Eu sempre comento que junto com o filho nasce não só uma mãe, é óbvio, mas nasce um sentimento de culpa, né? Então, por exemplo, no meu consultório, essas primeiras consultas, eu sei que muitos pediatras, eles estão focando na questão da criança, se vai dar certo a amamentação, ganho de peso, são números e mais números de que tem que o bebê está ganhando seus 20 a 30 gramas. Eu já não, eu tenho o meu olhar diretamente nessa mãe, entendeu? Porque eu acho que é um peso muito grande a questão da amamentação, que às vezes colocam dela como a detentora, né, da sobrevivência do filho, se ela vai ser capaz ou não.
Então, uma das características minhas é acolher essa mãe, mostrar para ela, né, e ser um parceiro, ser parte dessa rede de apoio que é super importante, né? Então, acho que desde o começo é mostrar isso, né? Tentar tirar esse lado desse peso. E eu vejo que quando a mãe tem uma rede de apoio, a tendência é essa amamentação conseguir superar os inúmeros obstáculos, e a gente sabe que existem inúmeros obstáculos aí no dia a dia, desde palpite, é leite que é fraco, tem um monte de argumento em relação a isso, que até para aproveitar, né? Por que que as pessoas às vezes querem antecipar, né, a questão da alimentação, né? Eu gosto de sempre comentar também no dia a dia que as coisas elas mudaram, mas elas não mudaram de uma forma tão assim, tão antiga. Eu trazer para você assim uma informação que, por exemplo, em 94 ainda era habitual as crianças começarem a introdução alimentar com 3 meses, né? Então, a partir de 94 mudou de 3 para 4 meses, né? Olha que loucura, 4 meses de introdução alimentar. A gente fala mais em relação a 6 meses de aleitamento exclusivo, tal, essas coisas, focado na questão do leite, ou mesmo quando tem que ter algum complemento. Isso foi em 2004. No Reino Unido foi em 2003. Então, se você pegar Uhum. 94, você pega uma geração de 26, 27 anos, que tem os avós, estão aí os seus avós, eles Uhum. ainda têm em mente isso, uma introdução alimentar super precoce. E daí isso é uma das coisas que a gente tem que lidar e mostrar para a família hoje em dia, né? Então, imagina, com 27 anos, as avós estavam acostumadas a dar algum alimento com 3 meses para o seu bebê. 2003 agora que foi ficar mais, 2004 que ficou mais forte essa história. Então ainda é muito. E a gente ainda vê que tem pediatras, eu não consigo entender, mas eu ainda vejo um monte de pediatra que quer antecipar essa questão da introdução alimentar. Eu acho que vai muito da gente, né? Essa questão do nosso papel de mostrar o quanto o aleitamento é o carro-chefe, o quanto ele é completo. Mas é difícil quando a gente depara nessa fase aí, vai chegando aí esse segundo trimestre aí do bebê, porque a gente sabe Uhum. que a gente vai deparar com o quê? O bebê começa a acordar mais à noite, daí a primeira coisa já vão falar, a gente sabe que tem algumas fases importantes do desenvolvimento do bebê, que existe fase de regressão de sono, aquele bebê que vai querer ficar mais ativo, e a primeira coisa que vão martelar em cima dessa mãe, o que que é? Olha, o seu leite não está sendo mais suficiente aí para o seu Tá com bebê, né? fome. Tá com Uhum. fome, é por isso está acordando, né? A outra coisa que acontece é que esse mesmo bebê ele vai ter uma diminuição de ganho de peso, né? Então, isso é outro marcador importante desse segundo trimestre. Aquele bebê que só ficava parado, estático, né? Ele, nesse segundo trimestre, ele já vai começar a movimentar, vai ficar mais ativo. Então, você imagina, aquele ritmo de ganho de peso que a mãe estava acostumada, que comemorava, contava para todo mundo, nossa, chega na consulta, aquele ganho já não é da mesma coisa. Então, vão caminhar para o quê? Olha, o seu leite está isso, o seu leite está ficando mais fraco, né? Acompanha também que a criança fica mais ativa, fica acompanhando muito com o olhar, né? O que os pais estão fazendo. Então, às vezes, as pessoas olham, o pai está dando comendo alguma coisa, o bebê está olhando, ele olha muito do movimento, ele não tem noção, porque ele só viveu de leite, mas não, ele está com vontade. Então, já vão martelar que, não, a gente precisa antecipar isso, né? O bebê faz seus movimentos, já acha que ela está manifestando ávido a querer comer, um bebê que nunca experimentou, né? Não vou nem comentar os bebês que são pequenos por natureza, né? Que são normais, estão indo bem no acompanhamento, mas que também vão falar, olha, seu bebê não tem jeito, ele está muito pequenininho, seu leite não tem jeito. O mesmo acontece é grande, olha como ele é grandão, então a gente tem que suprir tudo isso dele porque ele é grande, né? Você vê, na década de 50, de 60, as pessoas usavam como parâmetro o bebê gordo que tinha lá seus 5,5 kg, ó, chegou nesses 5,5 kg, chegou na régua, agora é hora de começar a oferecer algo sólido, né? Então você vê, tudo isso em cima dessa mãe, né, que fica sendo bombardeada, mas aí é a nossa função do pediatra reforçar 1000 vezes que a gente precisa aguardar esses 6 meses, e ainda eu sempre falo que entra sempre a questão dos sinais de prontidão, né, Patrícia? Sim, isso que eu queria falar também, né? Porque não é só querer ou não fazer a introdução alimentar, o bebê precisa estar pronto. E é isso que eu deparo muitas vezes, né? Essa ansiedade de querer iniciar a introdução alimentar, principalmente bebês que a mãe não conseguiu fazer um aleitamento materno exclusivo, ou quando o bebê tem uma alergia alimentar, alguma questão, e a mãe acha que se entrar com a papinha, tudo vai ficar resolvido, né? Papinha, com É, alimentação complementar, né? E às desse jeito. vezes o bebê não está pronto, né? Então, o que o senhor observa em sinais de prontidão
para dizer para uma mãe, esse bebê está pronto? Tá. Um dos pontos que eu sempre gosto de considerar, porque assim, depende muito como que está a família. A gente tem um momento de Uhum, pandemia, né? Acho que é sempre bom salientar. sim. A gente precisa ver como essa família tá estruturada, se essa família tem uma rede de apoio, se essa família Uhum, tem uma babá, ou se essa família, né, vai precisar recorrer a uma escola. Eu acho que uhum, essa abordagem é um dos pontos cruciais, né? Porque eu vejo que às vezes vai para a escola, já entra com aquela coisa meio automática, né? Então ela vai precisar comer, porque infelizmente você vê a realidade, né? Eu tenho várias mães que têm licença maternidade de 4 meses, né? É um grande absurdo, né? Um grande absurdo. E muitas dessas que têm 4 meses, elas estão em instituições públicas, né? Que defendem justamente 6 meses de aleitamento. E você fala assim, como assim? Todo mundo luta pelos 6 meses de aleitamento exclusivo e um monte de mãe tem que voltar com 4 meses, né? Então isso é muito difícil. Então, uhum, sim, existe uma pressão em relação a isso, não pela mãe, mas essa questão de, nossa, como que ela vai fazer extração? Porque a maioria das empresas não tem nenhum local para ela fazer isso. Daí a escola já olha meio torto e fala assim, não, a gente não tem como armazenar, é melhor que dê uma fórmula, né? Porque está em pó, então já uhum. entra mais um ponto. Então, assim, primeiramente, tem esses obstáculos aí que a gente sabe que isso pode atrapalhar o início ou querer, ou às vezes as pessoas vão querer antecipar ainda mais esse início da alimentação, às vezes querendo oferecer uma fruta, né? Ainda tinha época que Uhum. ainda eu vejo, infelizmente, a questão do suco até hoje, as Suco, né? pessoas ainda presas, ainda com a historinha, começar com suquinho de laranja lima, frutinha, tal, não sei o que lá, Mas até veja, olha, não te cortando. O meu filho mais velho tem 20 anos. E eu fui orientada por um excelente pediatra a oferecer suco de laranja lima. Meu filho não usou nenhuma mamadeira, ele saiu do peito e foi para o copinho, né? O copo de transição. Mas há 20 anos atrás era ainda o suco, né? Então, mas se você como você conversar, está falando, né? Como mudou, né? E a gente tem que acompanhar, e tem um porquê de ter mudado, né? Dessa não, tem muitas atualização. coisas em relação à questão do suco, a gente sabe, né? A questão não Uhum. só da questão do carboidrato em si, sabe que da parte calórica, sabe de fibra Sim. que a gente perde em relação a isso. Isso que eu nem estou comentando esses sucos que vendem por aí, né? De caixinha, que você olha, é água, açúcar, daí você vê Água, um açúcar. concentrado de tal fruta, né? Sim. Então, a gente precisa levar em consideração esses pontos, né? Mas, voltando à sua pergunta, Uhum. né? Justamente essa questão dos sinais de prontidão, que eu acho que esse é um grande ponto, Uhum. e a gente tem que reforçar isso, né? Mostrar para as pessoas que isso não envolve, isso envolve mais segurança, né? E um desses sinais que eu sempre reforço é o como essa criança está sentada, né? Então a Uhum. gente tem que olhar isso. Eu vejo que às vezes os pediatras nem Uhum. perguntam isso. Então essa criança, como que ela está sentada? Ela consegue ficar muito reta, porque a gente sabe se ela está mais inclinada, aumenta risco de engasgos, né? Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, né? Então, um controle cervical, a questão de ficar sentadinho, né? Então isso é muito importante, né? Não ficar torto, né? Largado. Sim. É muito importante a criança pegar as coisinhas e colocar na boca. É super importante a Uhum. questão dessa fase do desenvolvimento, dessa fase oral. Uhum. Então isso é uma outra coisa que não adianta, a criança nem tchum, não chega, não encosta em nada, ninguém propicia esse momento para ela. A outra Uhum. coisa que eu sei que incomoda bastante é aquele reflexo, né, da linguinha que fica expulsando os Uhum. alimentos, né? Então isso também é outra coisa avisando, porque às vezes as Uhum. pessoas chegam assim, meu filho não está gostando de nada que eu ofereço, né? Mal sabe que ele não está nem entendendo ainda, né? Que é tão complexo essa questão de comer que vai ficar Uhum. jogando para fora. Então a mãe joga, põe uma coisa para dentro, voltam duas e fala, nossa. E a gente sabe que o grande ponto é cuidar dessa família e mostrar que o nome já fala, né? Introdução alimentar. Ninguém tem que estar Uhum. preocupado em quantidade, né? Às vezes eu vejo as pessoas querendo sair de lá com um peso específico de um pratinho e eu tento que Uhum. assim, eu falo, não existe isso, né? Não tem que pesar nada. A gente tem Uhum. que aproveitar esse momento único da introdução, que é a introdução alimentar, que é a base de tudo. Tudo que a gente está cuidando e Uhum. organizando muito bem, a gente vai colher lá no futuro. Então, é Sim. mostrar para ela que a ideia é a criança descobrir esse mundo de alimentos, né? Uhum. Explorar esse mundo de alimentos. E a questão, lógico, se a criança come bem, é uma consequência, tal, mas isso não pode ser uma meta. Ninguém tem que focar Uhum. nisso, né? Então, eu Uhum. coloco esses são os principais sinais de prontidão. Queria que você também Uhum. colocasse o seu ponto Uhum. de vista Uhum. como uma grande conhecedora, né? E Uhum. que funciona como uma grande dica para quem está nos ouvindo aqui, entendeu?
Não, eu concordo plenamente. Nós também seguimos isso. Acho que o desenvolvimento motor anda junto, né, com a. Assim, ele traz sinais de que a criança está pronta, né? Então, o controle cervical, a posição, né, a criança ficar sentada, porque o movimento da mandíbula tem toda a relação com a cadeia escapular e com o abdômen. Então, ela estar sentada, ela sentar sem apoio é fundamental até para aprender a mastigar, né? Para dissociar os movimentos da mandíbula, tudo. Então, acredito que não tenha nada de diferente. Eu acho que esses sinais são importantes e têm que ser vistos, né? É isso E aí. com relação aos métodos de introdução alimentar, isso ainda é muito frequente, essa dúvida? As mães perguntam muito sobre se tem um método, elas têm conhecimento disso, elas trazem para você essa pergunta? Elas trazem, eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que é uma das coisas que eu sempre comento também, Patrícia, que eu como pediatra eu me sinto muito hoje em dia, diferente do pediatra do passado, como um validador dos anseios, dos desejos, dos sonhos aí de muitas famílias, né? Então, Uhum, isso é muito legal, eu poder validar uma coisa e colocar em prática, uma coisa que os pais estudaram, uma coisa que bate com o que eles acreditam, né? Então, eu uhum, particularmente, eu sou muito tranquilo em relação a questão de como a gente pode começar uma introdução alimentar, né? Então, a gente vai para um lado participativo, por isso que eu falo, depende também do contexto, né? Eu sei que, por exemplo, uhum. quando vai para a escola, a gente sabe que é difícil uma escola adaptar em relação a isso. A gente tem que saber quem vai estar envolvido, né? Quem vai estar envolvido nessa introdução alimentar? Não adianta a mãe estudar um método, doutor, eu quero fazer o método, por exemplo, do BLW, que a gente sabe que hoje em Uhum, dia muitas querem. No meu consultório deve bater uns 15, 20% com esse método que a criança vai guiar, né, desde o começo, e a gente uhum, tem um papel secundário aí, mas o que eu vejo é isso. Antes mesmo, a gente tem que pensar como que vai ser a percepção da criança, que isso às vezes as pessoas têm dificuldade em entender, e que às vezes a gente tem que mudar o método, porque a criança vai apresentar, e a uhum, gente tem que ver quem vai participar desse processo, porque se a gente deixar dar mais autonomia para essa criança aos 0 minutos, a gente tem que tomar muito mais cuidado, por exemplo, com a questão dos engasgos, essas coisas. E é isso que não adianta eu sonhar com o método e não ser eu que vou colocar em prática, né? Não sou eu que vou efetivar isso. Então, o primeiro ponto é que eu vejo, sim, as famílias trazendo esse tipo de informação, e eu sempre coloco isso, né? Independente do método, acho que uma função do pediatra é alertar. A gente sabe que existe alguns sinais de alerta que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Então, essa é a uhum, função. A função do pediatra é tirar as dúvidas, validar muito disso, às vezes o método que eles querem colocar em prática, e dependendo do método, a gente sabe que existem algumas armadilhas que a gente precisa apresentar e orientar as famílias, entendeu? sem dúvida. E aí você está falando também do tempo de aleitamento, eu lembrei, eu tenho uma filha de uns amigos que está morando na Suíça e ela Certo. acabou de ter um bebê, né? 2 anos de licença. 2 anos. É bem Dois isso anos. mesmo. Isso porque Patrícia, uma das coisas que eu faço aqui no Instagram, que eu entrei e tal, é justamente lutar pela paternidade, né, ativa, que é uma coisa que eu acho que eu espero que um dia acabe esse termo, né? Porque a hora que acabar a paternidade ativa, os homens entenderam o seu papel e não que isso é um plus, tal. Mas a minha ideia é mostrar para ainda aqueles que ainda não entendem essa questão, esse encanto, né, que é a questão de ser pai. Eu que sou pai de 2 lindas filhas, sou um pai babão, que eu sempre falo isso. Mas o que eu comento, você vê, você pega países aí que tem uma licença paternidade até maior do que essa, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, licença paternidade passa de 2 anos, né? Paternidade, óbvio que vai caindo, mas isso é muito interessante, porque a gente tem que ter esse olhar, a rede de apoio. É um absurdo você imaginar que um pai às vezes vai ficar em 5 dias de licença, que são 5 dias para um pai para acompanhar essa mãe, né? Que quantas dificuldades tal. Então, a gente que luta pelo aleitamento, a gente sabe, né, que o poder que seria, o quanto teria de benefício esse pai ter uma licença maior, né? Então, hoje eu vejo essas empresas cidadãs dando 20 dias, mas se você imaginar é muito pouco. Agora você pega país escandinavo, que a gente tem uma licença parental, que eu sou um grande admirador, que a família compartilha e decide o tempo que cada um vai ficar. Então, parte, por exemplo, existe países assim da Escandinávia que é isso, 90 dias para o pai, 90 dias para a mãe, e daí tem mais 300 dias que eles decidem, então, mas que não podem dividir 150 para cada. Então,
Às vezes Uhum. o pai, quem vai manter mais a casa, precisa. Às vezes o pai perdeu o emprego, a mãe tem que voltar. E às vezes as coisas Essa consegue administrar. flexibilidade. A flexibilidade de Uhum. deixar nada melhor que a família decidir como vai ser essa divisão da licença, né? Então, não Sim. adianta. A gente que luta muito, a escolha da introdução alimentar, ela se baseia de tudo isso. É o tempo escasso, né? É a questão de essa criança vai ficar com babá, como que a babá vai encarar em relação a isso? Os avós, que é uma outra geração, como eu comecei essa live. Então, você imagina os avós que até 94 já oferecia comida desde os 3 meses, né? E agora, como que vai Sim, ser? suquinho de camomila, né? De erva Suque, doce. porque tinha a Chazinho, questão né? das cólicas. A gente sabe Uhum. aqueles utensílios que caminham na introdução alimentar, caminhavam, mas que hoje em dia a gente Uhum. é um absurdo, que é liquidificador, peneira, Uhum. mixer, essas coisas, que é um Uhum. desespero do pediatra, e principalmente de vocês fonos, né? Nossa! Então, a gente sabe muito bem, né? Mas Uhum. que isso ainda tem muita gente que foca ainda Sim. muito, né? Esses pontos, né, Patrícia? E quando a mãe está fragilizada e não tem um pediatra que a apoia, ela vai buscar muito em outros locais, né? Vai buscar informações em locais que nem sempre vão dar a resposta adequada para ela, né? Então, acho que esse vínculo com o É. pediatra é muito importante. E quais são as principais dificuldades que as mães relatam no seu dia a dia no consultório com relação à dificuldade, possível dificuldade na introdução alimentar? Você saberia dizer quais são as principais dúvidas? O que eu tenho muitas dúvidas em relação ao que pode e o que não pode ser oferecido, né? Acho que esse é um Uhum, ponto, né? Então, acho que a base de tudo é isso, né? Como que vai ser essa abordagem? É lógico que se você conversar com 10 pediatras, você vai ver que às vezes nenhum orienta da mesma forma, né? A gente sim. tem que ter uma flexibilização, às vezes vai muito de cada pediatra, não é o que é certo e o que é errado, mas é o que eu falei para você, a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas, né? Que a gente comentou, o Sim. uso desses equipamentos na introdução alimentar, né? Então, a Uhum, primeira questão é isso, né? Antigamente tinha muita restrição. Então, a primeira coisa é uhum, tentar mostrar para essas famílias que, por mais que é algo complexo, a introdução alimentar, você vai ter que ter uma rotina, organizar tudo, é alimento. Então, é uma coisa diferente do leite materno, que você está em qualquer lugar, tá o alimento pronto, preparado, top de linha. Então, entra tudo isso nessa questão, né? Então, eu vejo que uma grande dificuldade está na questão da organização da rotina, né? Rotina essa que é super importante, mas a gente precisa também entender isso, né? Então, às vezes, a rotina não significa que você tem que a criança comer meio-dia, né? Eu, particularmente, sempre uhum, gosto de reforçar um almoço, por exemplo, né? Eu gosto sempre de reforçar a questão da rotina dos intervalos entre as refeições. Porque uma das uhum, coisas que eu mais valorizo é que seja respeitado a questão do comportamento da criança, principalmente o sono. Às vezes é um bebê que uhum, dorme bastante e às vezes o que acontece? Ela está dormindo na hora que você está lá louco para oferecer a refeição. Então tem que ter uma uhum, sensibilidade em relação a isso. Então a rotina, eu acredito, principalmente nesses primeiros 2 anos, olhar esse intervalo das refeições, né? Então você vai fazer uma uhum, fruta, passa umas 2 horas, entre 2 a 3 horas, a gente às vezes, que a fruta no meio da manhã, a gente vai entrar com a refeição, uma das refeições principais. Então, esse é um ponto de organização de rotina, tipo de alimento, né? Como esse alimento vai ser oferecido, né, para essa criança, né? Daí entra a questão dos métodos. Será que vai ser amassadinho, amassado tudo junto? Eu, particularmente, eu sou um grande fã daqueles que não vão guiar, deixar a criança guiando, aquela alimentação, mesclar métodos, eu acho isso muito legal, mas eu gosto muito da comida muito separada, entendeu? Eu não gosto daquela uhum, gororoba monocromática, né? Então, acho que, uhum, e também eu queria saber a sua opinião, até para mostrar para as pessoas a visão da fono, tá, em relação aos uhum, métodos, mas eu, particularmente, eu gosto de um PF da vida, tudo bem uhum, uhum. separadinho, você vai fazer amassado no garfo e assim vai, entendeu? Uhum. Isso é fundamental, né? Porque é um aprendizado e ela precisa conhecer cada alimento, até para gente, para ela descobrir o que que ela gosta mais, o que ela gosta menos, as preferências, né? E quando você mistura, você perde as propriedades sensoriais dos alimentos. Sempre prevalece algo que, né? O a beterraba, algo que puxa mais, né? Então, algum legume que é mais forte, abóbora, né? Esses são bem fortes. E a batata fica lá escondida, né? Então o bebê acaba não conseguindo perceber as características sensoriais de cada alimento. É, Então, é fantástico a gente oferecer mesmo, né, a gente preconiza que isso seja realizado para que o bebê possa ter essa capacidade de escolha, de aprender a saborear os alimentos, né? é Cada isso um aí.
independentemente. Então, eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Mas deixa eu tirar uma dúvida, desculpa que você ia me perguntar. Eu Não, queria, por queria favor. saber, assim, você como uma grande conhecedora dessas dificuldades que as crianças vão enfrentar, né, da questão da seletividade e tal, eu queria Uhum, que você me posicionasse, assim, até para, não só para mim, mas eu queria saber, e para as uhum, pessoas que nos seguem, em relação à uhum, questão dos métodos, assim, o que que você uhum, sente, né, nessa segunda etapa, que é o maior temor das famílias, né, o ponto da criança ser altamente seletiva. Queria que você me passasse, assim, qual que é a sua impressão, o que que você vê, assim, no dia a dia, a decisão de como iniciar e a questão de uma incidência ou não, se é maior ou menor de uma seletividade pelo método que foi iniciado, entendeu? uhum, Ou mesmo aquela papinha monocromática, o cardápio uhum, variado, a questão do uhum, BLW, a criança guiando aos 0 minutos. O que que você sente uhum, aí no seu dia a dia, que dos seus uhum. pacientes que chegam a procurar o seu instituto, o que pega mais? Qual o começo que você sabe que comprometeu mais aí e levou até essa questão do diagnóstico que as pessoas te procurarem, né? Uhum. O método de introdução alimentar, ser participativo ou ser guiado pelo bebê, não consigo fazer uma relação direta, né? Até porque quando a criança apresenta uma dificuldade alimentar, os pais acabam começando a tentar de tudo, né? Então, não aceita de um jeito, aí tenta de outro, aí vai e tal. Realmente é muito comum na criança com dificuldade alimentar ela chegar para nós ou com uma papa única, homogênea, né? Ou com uma papa com muitas misturas. Então, por exemplo, o bebê ia bem no amassado, aí quando passou para a fase dos grãos e pedaços, ele rejeita. Então, normalmente, essa família, às vezes, é até orientada a colocar esses grãos e pedaços naquela pasta, no alimento pastoso, né? Certo. E aí a criança tem que acaba lidando com com duas, três texturas. Então, se ela tem uma dificuldade, isso potencializa a dificuldade, né? Então, Ótimo. eu acho... E também crianças que não puderam ter acesso ao alimento, não puderam tocar, não puderam sentir. O prato vem uma colher, né, do além. Crianças que não puderam nunca ter autonomia, nunca viram o alimento, né? E principalmente crianças que comem distraídas, né? Aquelas crianças que desde muito cedo, sem a menor necessidade, foram alimentadas na frente de um celular. Outro dia mesmo eu estava assistindo, passei na time assim, do meu Insta e vi uma pessoa, até uma pessoa famosa, e ela estava alimentando a bebê dela, uma bebê linda, normal, aceitando super bem e tal, com um celularzinho. Aí eu falei, ai, que vontade, né, de escrever. Para que esse celular? A menina tá ótima. Ela tem que olhar para alimento. A gente tem que propiciar autonomia para o bebê. Que aí sim a gente vai ter uma alimentação responsiva. Ele vai falar quando ele está satisfeito ou não. É mais fácil, mas os pais muitas vezes optam por diversos motivos pelos distratores, né? Principalmente para que a criança coma mais. É isso aí. E aí, Essa é assim, uma ah, grande distraído ele come armadilha, né? mais. Essa é uma grande É uma armadilha, grande né? Porque armadilha. o que eu mostro para a família é que independente do método, lógico, se você não vai fazer um que a criança, né, vai comer os Uhum, pedaços, tal, igual do BLW, mas vai fazer amassado, eu sinto por exemplo, a gente mora em São Paulo, a gente sabe que a vida é corrida, né? Então é difícil ter essa uhum, pessoa que vai poder ajudar. uhum, E a gente sabe muito bem que quando a criança vem com aquela comida amassada, e às vezes você vai deixar a comida mais seca, ou vai amassar uhum, cada vez menos, a criança tende a deixar mais comida, né? E às vezes uhum, demorar o dobro de tempo que levava, né? E às vezes uhum, essa é a ansiedade, né? Que isso é o que eu uhum, falo para todo mundo, a gente não tem que limpar o prato, né? Acho que a gente tem que uhum, mostrar isso para as famílias e tentar tranquilizar, porque às vezes começa muito bem, porque tem alguns que começam muito bem, mas a hora que sim, você está fazendo essa progressão, que é super importante, né? Então, assim, é o que eu sempre falo, a questão do método, mas eu brinco que uma das funções nossa como pais e até mesmo do pediatra é dificultar a vida dos nossos filhos, né? Lógico, com todo um uhum, respeito, mas é uhum, óbvio que se você deixar aquela comida altamente amassadinha, guarda, ele vai entrar num negócio mecânico e dali não sai uhum, nunca mais, entendeu? Então, é uhum, importante avançar. Você vê que a criança já tem os sinais de prontidão, ela já está uhum, preparada, ela já está entendendo, já está processando mais isso. A gente
tem que mudar isso, a gente tem que progredir. Sim. E às vezes que a pessoa ficar feliz porque a criança está limpando o prato, vai no pediatra, comemora. Olha lá, doutor, está engordando absurdo, o pratinho, manda foto com o pratinho limpo. Mas aí você chega lá, criança com 11 meses, 1 ano, e que não consegue mastigar uma carne, entendeu? Né? Isso é importante, isso é Né? importante a gente dizer que quem guia os movimentos mastigatórios, quem guia todo esse desenvolvimento é o alimento que está na boca. É Então, isso se mesmo. eu não faço essa transição, caso seja do amassado, por menos amassado, para os sólidos fundíveis, os pedacinhos de legumes, de frutas fundíveis, o bebê não tem a possibilidade, ele só vai realizar os movimentos de lateralização da língua, de amassamento contra o céu da boca e posteriormente evoluir com o alimento. Porque é o alimento, né, que faz os nossos próprios receptores orais, né, as células que estão dentro da boca, fazem um raio-x desse alimento e a partir disso despendem, não, resumidamente, direcionam os movimentos mastigatórios, né, os movimentos dos músculos mastigatórios e da mandíbula. Então, se não tem isso, né, não há como progredir. Porém, tem algumas crianças que não conseguem progredir realmente, né? O senhor encontra isso no dia a dia? Sim, sim, sim. A gente, às vezes, o negócio demora mais, tem algumas coisas, né? A gente precisa, são as abordagens em relação a isso, né? E é o que eu sempre comento, é esse enxergar, né, do que a criança come. É importante a família observar bem a característica do alimento, né? Então, aquilo que você comentou, Uhum, né, é uma das coisas, as características sensoriais do que ela já está acostumada, né? Questão de sabor, textura, cor, cheiro. E às vezes você uhum. tem que se adaptar, né? Você tem que, às vezes, caminhar por isso, variar, mas entender isso. E às vezes, esse é o grande ponto, né? Eu acho que é um dos grandes pontos em relação à seletividade que eu vejo é isso, né? É que às vezes as pessoas querem ser algo muito impositivo e não entendem que você tem que caminhar mais para o lado com essa questão sensorial, mas não, eles acham que tem que mudar e às vezes, não, tem que ser tudo muito colorido, eu vou dar uma coisa que está mais crocante com uma coisa mais pastosa e às vezes a criança sofre absurdamente. Então, é importante fazer uma análise do que entra na boquinha do filho, o que ele gosta mais, né? Não é que a gente vai se acomodar naquilo, mas a gente às vezes tem que dar uma olhada nisso e às vezes a gente está cometendo esse erro no que a gente está oferecendo, né, Patrícia? Com certeza. Porque tem muito essa coisa de impor, né? A alimentação, eu acho que ela fica difícil para alguns pais propiciar autonomia para a criança. Eles falam assim, quando ele come sozinho, ele come menos. Então, se eu dou, ele come mais. Então, a sensação que eu tenho é que as famílias querem muito controlar o volume e muitas vezes esquecem que o mais importante é a criança aprender a comer, é curtir, é Isso. gostar, é saborear, é perceber, olha isso. E é, os pais devem chamar atenção para essas características sensoriais. Que cor tem? Que cheiro tem? E olha, faz crack. Olha, dissolveu. Muito, é geladinho, né? Espalhou na minha boca. Muito mais do que propriamente dizer come, 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 né? Porque todo aprendizado depende da motivação intrínseca, né? Depende da curiosidade, né? E os pais muitas vezes acham que pressionando o bebê vai comer mais. Muitos pais alimentam, percebem que o bebê nauseia com grãos, nauseia com pedaços, numa fase em que ele já não deveria estar apresentando esses sintomas e continua. O bebê chorando, continua. Insiste, tem que comer, tem que comer. Então, assim, opa, né? Vamos olhar para esse bebê, o que que ele está dizendo? É comportamental. Mas veja, o comportamento muitas vezes é uma consequência de alguma dificuldade que ele está apresentando, né? A gente não pode generalizar, mas tem bebês que apresentam muita dificuldade, né? Com as Não, com texturas, com os certeza. sabores. Então, e quando uma mãe diz que não está conseguindo, já tentou um método, já tentou outro, quais são os principais sinais de alerta? O que, que vem assim na sua cabeça? Você faz alguma investigação? Você se baseia no peso? O que, que te leva no caminho de identificar se é uma seletividade, se é um padrão de recusa?
Um dos pontos, assim, Patrícia, primeiro a gente tem que pensar quando que começa a fugir, né? Então é isso que você está comentando, né? Quando a gente começa a entender que as coisas, né, não estão indo da forma que a gente espera, né? Alguns sinais de Uhum, alerta e até para procurar uma fono, né? Uma equipe igual a uhum, sua. Então é muito uhum, importante. Primeiro, eu sempre destaco a questão de dificuldades, por exemplo, na questão da deglutição, na questão de sucção, né? Se a gente vê, uhum, por exemplo, engasgos, né, a criança que tem um histórico aí que aspirou alguma coisa, tosse, vômitos aí ligados à questão da alimentação, esse já é um ponto que a gente não pode, às vezes, ficar lá no consultório tranquilamente, né? Falar, eu uhum, preciso de uma fono aqui. É uma das coisas que eu uhum, sempre falo, eu sou um grande defensor de equipe multiprofissional, é uhum, justamente esse olhar, né? Então a gente tem que saber até onde a gente vai e a gente fala, pô, eu preciso de uma fono aqui do meu lado, né? Então a criança está tendo uhum, engasgo. Como pneumologista, isso eu reforço, porque eu tenho muitas crianças aí que microaspiram, e isso, o conteúdo uhum. pode ir para o pulmão, e a gente sabe que isso pode ser uma complicação absurda. Sim, Então, uma sim. coisa que eu quero deixar bem reforçado é isso, né? Então, o primeiro ponto, se a criança tem essas questões, essas dificuldades de deglutir o que está sendo oferecido, outra coisa, se tem náusea ou vômito após as refeições, fala, como assim? Né? O que está Uhum, acontecendo? Será que está entuchando? Será que, como está sendo essa uhum, abordagem, né? A criança, você já estabeleceu, a criança tem os sinais de prontidão, mas você vê que a criança tem uma dificuldade nisso que você comentou, nessa transição, né, de uhum, consistência, às vezes está em purê, para grão. Então, principalmente aí que esses maiores de um aninho, que eu sempre destaco isso, uhum, você pega um uhum, maior de um ano que está com essa questão do purê, eu não sei como que um pediatra deixa no consultório e fala assim, não, vamos esperar o quê? A gente precisa que a fono uhum, esteja aí conosco fazendo uma avaliação, né, uma equipe, a gente sabe muito bem a questão da nutricionista, a gente sabe muito bem a questão uhum, da terapeuta ocupacional também, né, então, numa equipe, então a gente não pode aceitar isso, né, mas essa dificuldade, ver que está empacando, eu preciso recorrer, né, a gente vê que a criança não mastiga o alimento, né, a criança só engole, fica aquele processo, né, principalmente nos maiores, opa, como que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso, né? Então, esses pontos, assim, eu acho que quem está nos assistindo, eu acho que uhum, é super importante, né, para as pessoas entenderem e falar, opa, será que eu vou continuar só com o meu pediatra aqui? Eu acho que eu já uhum, tenho aqui argumentos demais de ter uma outra pessoa, um outro profissional ao meu lado, entendeu? Daí, é isso que eu queria uhum. saber. Tô certo? Com certeza, com certeza. O que eu observo, doutor, é que as mães relatam, né? E a gente observa que muitas vezes, muitos profissionais se preocupam com o que o bebê está comendo É. e não como o bebê está comendo. Né? Então, nós temos casos graves no instituto, então eu já tive, por exemplo, bebês que eram alimentados por seringa, na seringa, no cantinho. E a mãe, angustiada por conta do peso, a pressão da pediatra. Ela foi lá, pesou a bebê, ela estava ótima. Ufa, ganhou peso. E aí eu perguntei para ela, mas você explicou para ela como você está alimentando o seu filho? Ah, não, 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 isso eu não falei. E ela não perguntou. Então, isso eu acho muito importante, né? Ah, ele está comendo, como ele está comendo? Com distração? Chorando? Ele está no cadeirão ou está andando pela casa? Porque às vezes a criança está andando pela casa e a mãe está atrás com uma colher, né? Então, É. faz refeição em família? Ele come na escola e não come em casa? Então, essas perguntas são importantes. E só um pediatra com um olhar mais ampliado, né, pode entender e ajudar essa mãe efetivamente. Né? Porque as orientações que nós temos normalmente é mistura tudo, né? Porque não está indo mistura. Isso definitivamente a gente brinca, canja de galinha é o alimento mais difícil para a gente comer. Né? Aquela canjinha de galinha, quando o bebê tem dificuldade, porque ele tem o grão do arroz, ele tem o caldo, ele tem o pelinho do tomate, ele tem o frango, que é fibroso. Então, quando entra isso na boca, ele tem que lidar com todas essas texturas. Ele tem que jogar para cá o frango, engolir o caldo, amassar o arroz. Né? É. Então, assim, uau! Para uma criança que já tem dificuldade, e tem crianças que têm dificuldades, crianças típicas, na percepção sensorial, na discriminação do alimento. E aí ela não aceita o grão, não aceita o pedaço, porque aquele alimento é insuficiente para disparar o movimento, ela não percebe aquilo. E isso não só em crianças é,
atípicas, mas com crianças com desenvolvimento normal, né? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, e apresenta essa dificuldade, né? Então, acho que ter esse olhar, entender que essas questões sensoriais também são importantes, né? O todo, como é uma criança que se assusta muito com barulho, não toca em nenhuma superfície, não tem interesse em pegar no talher, não segura nem a mamadeira. Opa, né? São sinais que eu acho que são importantes o pediatra perguntar, É isso né? aí. Perguntar, E que porque nem senão todo ele... mundo tem acesso, né? Primeiro que eu vejo muitos casos, principalmente por aqui, né, pelo meu Instagram, que um dos motivos também que eu Imagino. entrei, não só para a questão de paternidade, mas eu vejo que tem Uhum, gente do país inteiro uhum. e muita gente de fora que está muito mais desamparada do que aqui, né? Porque as pessoas Sim, às vezes têm sim. uma noção meio que errônea, por exemplo, Estados Unidos, que é uma grande potência, Uhum, e eu uhum, vejo que uma das grandes dificuldades é justamente o ponto da alimentação. Eu tenho muitos pacientes que uhum. moram lá nos Estados Sim. Unidos e que, quando chega nessa parte de introdução alimentar, vai lá, muitos pediatras não querem nem saber. Vai lá com Não. a medida que passou, a Gerber, Uhum, que a gente sabe que é uma marca super famosa, né? E fala, não, lá tem as uhum. papinhas, vai por aí, vai, né? Não é igual aqui no Brasil. Acho que ainda a gente tem que levar que aqui ainda tem gente que não tem um pediatra acessível, esse é um grande ponto, mas eu vejo Sim, que a gente é muito mais servido, às vezes, de informação em relação à introdução sim. alimentar do que outros países que são muito mais desenvolvidos, né? Que a mãe fica muito mais solta em relação a isso, ela não sabe nem por onde começar, né? Sim. Então, esse é um ponto, mas eu vejo isso, né? Eu acho que essa nossa live é muito importante, né? Esse olhar para a família, um olhar para os Uhum. pais, né? Essa questão dessa pressão, né? O quanto se espera, esse esperar o que tem que comer, a quantidade, isso é um problema muito grande, né? Eu falo para as pessoas, guardem isso, né? Aquela conversa de introdução alimentar. Não coloque expectativa. A introdução alimentar, ela não é dos 6 meses até os 7 meses, né? Eu converso com inúmeras nutricionistas, ela fala, não, a introdução alimentar demora 1 ano e meio, até os 2 anos ele está num processo de Uhum. É aprendizado, um né? processo. Então, Uhum. não tem que achar que tem que comer isso, a quantidade, tudo isso que a gente colocou, mas eu queria que essa mensagem, porque a questão da expectativa também é muito ruim, porque às vezes Muito. força de arrumar saídas que a gente pode prejudicar e às vezes protelar uma coisa que poderia ser melhor conduzida, entendeu? Então, acho que o primeiro ponto é entender os pilares da introdução, seguir de uma forma correta, e a gente tem que ter o hábito de reavaliar sempre o processo. Uma das coisas que eu Sim. falo, a gente tem que fazer uma análise crítica de tudo que está acontecendo. Não é que eu quero ser crítico, mas eu tenho que ver as fragilidades, os pontos que estão mais difíceis aí na questão da condução da alimentação dos nossos filhos e aproveitar o pediatra, levar para ele, para a gente ver se a gente consegue uma abordagem, algumas saídas em relação a isso, ou se não, é óbvio que a gente vai ter que ter um profissional igual você por perto, porque a Uhum. gente também não pode ficar esperando ele engatar, né? E falar, não, Não. um dia as coisas. Porque esse é o problema, né? Não, ele é novinho. E aí Sim. vai, entendeu? E um dia entra, é aquela coisa, né? Então, assim, Uhum. então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Porque lá Sim. na frente tudo torna-se muito difícil, né? Ainda hoje eu observo muito, sabe, as mães falarem. Ah, o pediatra falou que para esperar que uma hora ele vai comer. Que nunca viu nenhum adulto que não mastigue. Então ele vai mastigar. Para pôr na escola, que com vendo os amiguinhos ele vai comer, né? Deixar com fome. Ainda hoje nós temos muito esse tipo de orientação. Não dá mais o peito. Deixa ele ficar com fome. Hoje É mesmo eu isso aí. avaliei uma mãe de Brasília que a orientação foi desmamar. A menina tem uma alergia alimentar, não come, e a gastropediatra falou: vai parar de amamentar, dá só de manhã e à noite, mas esse mês e depois vai parar que ela vai comer. Fica apavorada, porque é o único líquido, é a única Você fonte que ela imagina? recebe. Então, É. assim, é muita falta de informação, eu acredito ainda. Eu acho que essa live De também atualização, né? de Atualização dos profissionais. Acho que eu, atualização. como pediatra, né? E acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa. Tem muitos pediatras que pararam no tempo, né? Que eu até comentei com você. Você imagina, de 2004 para cá já foi falado que a questão da alimentação dos 6 meses, a gente sabe a questão dos Uhum, sinais de prontidão. Então, imagina, tem gente que está preso a isso, né? Ainda até uhum, hoje, começando com a introdução alimentar com 4, 5 meses, nem o pedido da família. Que é isso que eu já vi é, várias mensagens que eu recebo aqui.
Não, não, tem que entrar. O leite, esse leite não sustenta mais. Aqueles argumentos que eu coloquei no começo aí da nossa live, né, que vão nesse sentido. E mostrar, eu acho que outro ponto que eu queria mostrar aqui é que o leite, ele é carro-chefe, principalmente esses primeiros 6 meses da introdução alimentar. A Uhum, gente tem casos uhum, aí que 60, 70% da caloria ainda vai continuar sendo do leite materno, né? Então a gente uhum, precisa entender isso, né? Porque às vezes também uhum, acha, começou a comer, se leite ficou fraco, se não faz mais sentido, e lembrar que o uhum, protagonismo, então você imagina, olha esse caso, né? Não, tem alergia uhum. alimentar, tem as restrições, não sei o que lá, vamos tirar o peito. Olha, olha que é grande absurdo um negócio Isso desse, né? porque a mãe já não come quase nada, É, a né? mãe restringe, né? A Então mãe você restringe a imagina, começa a alimentação por conta restringir, da já está quase alergia. vivendo de fotossíntese, Sim, porque é o que a tudo gente que vai, fala. né? É, É um negócio grande, absurdo, e ainda chegam e destroem a amamentação, que às vezes é destrói. isso que tá, é o que melhor está Ainda acontecendo. segurando a criança, ainda Ainda, mantendo, né? Eu já tive casos que eu falei, pelo amor de Deus, não para de amamentar. Não é por isso que ele não está comendo. Não faça isso. Graças a isso que ele está bem, que ele está vivo, né? É é, quase isso. E o que eu acho importante é ter esse olhar, porque muitas mães têm dificuldade na introdução alimentar, que o pediatra fala, tá, pode começar a dar frutinha. Mas aonde? Com que colher? Com que. São detalhes que são muito importantes, né? A mãe coloca a colher, puxa engancho, não dá oportunidade da criança realizar a sucção, né, da colher. O pediatra explicar que a colher é uma sucção da mesma maneira, né, que o bebê precisa abrir a boca, não tem que ficar dando totozinho, né? Tem que esperar ele fazer o tilt, ele abre a boca espontaneamente, dá para ele cheirar primeiro, aí ele abre a boca, você coloca, espera ele fechar. Tudo isso vai ajudando para o desenvolvimento alimentar, né? Então, quando os pais não sabem orientar, não são orientados, isso sim pode, os pais que são mal, não são adequados, orientados adequadamente, podem ter esse tipo de questão, né? E a seletividade, ela é frequente no seu consultório? ela é frequente, mas eu não tenho muitos casos graves em relação a isso. Eu percebo que muitos, eles, respeitando essa questão aí, né, da individualidade de cada um, acho que essa abordagem com muito respeito, muito Uhum, cuidadosa com a criança. É lógico que eu uhum, tenho crianças que são super seletivas mesmo, que precisaram uhum, seguir com acompanhamento tal de uma equipe, uhum, mas o que eu vejo que uma das ferramentas importantes é esse olhar que você falou, entendeu? Eu acho que a uhum, gente procurar precocemente um apoio, uma ajuda, né, em relação a uhum. isso, e eu acho que respeitar de não forçar, né, porque uma das coisas que é muito dura, você imagina a criança naquele cadeirão preso, uma criança, né, Não, e vem com tem uma jeito, colher né? assim, ó, entuchando na boca, e você imagina qual o impacto disso na criança, né? E a criança E, tem que comer, né? Ninguém obriga o que a gente tem que comer. E a criança, você tem que ser isso, tem que ser a quantidade que você determina, só aquela variedade. Então, às vezes tem isso, porque a gente tem erros que a família em si, ela acredita que é o certo, mas elas comem tudo de uma forma incorreta. E eu sempre gosto de mostrar, falo assim, eu gosto de saber, né? Como que é a alimentação dos pais em casa, né? Porque às uhum. vezes é fácil, né? Você está orientando bonitinho, como que você vai montar um cardápio. Só que eu tenho várias famílias que não comem uma salada, né? Você fala, Não ué, come fruta, nenhuma não come fruta, fruta? né? Como assim Não você come cozinha em fruta? E como você vai casa. querer que o seu filho, né? Porque uma das questões mais importantes que a gente coloca na introdução alimentar é esse momento, né? É, como uma Sim, dica, né? É justamente o sentar, é tirar essa questão das sim. telas ali, é ter um Uhum, momento em relação a isso de interação. Eu valorizo muito isso, né? De você poder dialogar. Isso é lógico, lá na frente, né? Um momento tão único, né? Que às vezes é um momento uhum, que é o único momento do dia que às vezes uma família vai conseguir se reunir é numa hora de uma uhum, refeição. Então a gente sabe que para o uhum, desenvolvimento dessa família e não só da criança, o quanto é uhum, importante isso, né? uhum. E também alertar os pais, né? Que hoje em dia existem profissionais que podem ajudá-los e que não precisa ter tanto sofrimento e que com o tempo vai piorar, não vai passar. É, Né, que tem é isso aí. ajuda, porque as crianças podem ter dificuldades em perceber as características sensoriais dos alimentos. Se essa alimentação entrou muito, essa papa lisa homogênea foi por muito tempo, ele perde o que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que existe um tempo certo para a criança aprender a mastigar. E se isso passa, né? Se isso não ocorre, fica muito mais difícil, ela vai precisar ser treinada, né? Então, tudo isso é importante. Eu comparo muito o aprendizado alimentar ao aprender a andar.
Para mim, aprendizados muito semelhantes, né? Eu preciso ter tônus muscular, eu preciso ter estabilidade, eu preciso ter uma questão sensorial desenvolvida para eu sentir o meu pezinho no chão, para eu tolerar isso, né? Eu preciso ter o sistema nervoso central ok, meu equilíbrio, minha força muscular, meu desejo, minha motivação, né? Vem com a mamãe, passinho lateral e comer da mesma maneira. Precisa de motivação, precisa estar pronto, né? E podem ocorrer dificuldades, né? Então, acho que tudo isso, se a gente puder cada vez mais compartilhar, eu acho que é muito importante. Porque a gente não está só falando daquela criança seletiva aos 2 anos, né? Que não quer mais comer o verde do O prato. verdinho que cutuca, ela joga longe, né? Que fala, não, esse não. Né? Nós estamos falando de crianças que às vezes não comem grupos alimentares inteiros, né? Inteiros. Que recusam, que não mastigam. E saber que tem um caminho, né? Respeitoso, né? Profissional, adequado, não só para a criança, mas para essa família, né? Porque nem sempre, você começou falando isso, a culpa é da mãe, né? É o primeiro É, capítulo do meu livro, porque elas chegam já com a faixa da culpa, né? Não é fiz muito nada duro. certo, eu errei. Então a gente tira a faixa de culpa e vamos olhar o que que tem, né, naquela criança e naquele bebê, naquela família, né, que está impactando tanto no aprendizado alimentar, né? Né? Acho que E é é isso. importante, né, nesse tema, assim, que a questão das mudanças, às vezes é um processo mais lento, né? Então a gente também Uhum, precisa entender até a questão da abordagem, não é achar uhum, que é tudo de uma hora para outra, né? A uhum, criança tem que estar segura com esse processo, ela tem que se sentir uhum, confortável com toda essa abordagem, né? Não só comigo, mas com os profissionais, né? Quem está acompanhando, por exemplo, às vezes a FONA, a equipe em si. Então tem que ter uhum, esse olhar sensível, que às vezes eu vejo que as uhum, pessoas não têm, né? A uhum. questão de forçar, eu sempre gosto de reforçar que isso é um grande absurdo, né? De Da pressionar a autonomia criança a para a comer, criança. né? Então, a Uhum, questão da autonomia, né? E uma outra coisa, uhum, que é a questão do leite, né? Que a gente falou, né? Que ele, às vezes, uhum. colocam ele, coitado, né? O leite materno como um grande vilão do processo, né? Sim, E eu acho que isso é um sim, grande absurdo. E eu acho que a gente tem que tomar muito sim. cuidado. Mas a gente também tem que lembrar que existem outras dicas, desde dos Sim, utensílios, né, que a gente usa, um copinho com sim. personagem, os utensílios, né, que chamam atenção. Isso a criança valoriza muito isso, né? Uhum, Então, e uhum, também valorizar esses pequenos progressos, né? Eu sempre gosto de sim. reforçar o ato de comemorar, sabe, essas conquistas. Às vezes as pessoas ficam muito mais atentas em achar o problema, mas não estão vendo Uhum. que às vezes a criança está progredindo, né? E às vezes a gente Sim, precisa sim. enaltecer isso, né? Então, se às vezes Uhum, uma criança com uma seletividade atingiu, nossa, ela conseguiu isso, mas não, mas parece que está faltando mais 20 uhum, coisas e não olhou que ele uhum, teve uma grande conquista, né? Então, uhum. lembrar que esse aprendizado ele é lento, é uma coisa, né, que a gente precisa. Progressiva. Lembrar que a questão da exposição é uma coisa que tem que ser algo repetido, né, não é e Uhum, gradativo. Então, não acha que, eu vou começar a restringir, porque às vezes acontece isso, né, no consultório. Não, acho que uhum, agora eu vou parar porque desistiu. Daí eu começo a tirar um, tiro dois. Na hora que você vai ver, e uhum. aí, como que está essa questão, né? As pessoas vão abrindo mão de uma Bom, forma assim, não vou fazer, não vou mais oferecer isso aqui porque ele não gosta, né? E às vezes não, exatamente. e às vezes a criança, nem estou falando de seletividade, às vezes eu estou falando, por Uhum, exemplo, aquela questão da língua, da questão da protusão da língua, às vezes ele nem uhum, começou, nem está pronto a parte neurológica, e as pessoas estão uhum. se apegando, não, ele cuspiu, não gostou. E às vezes não tem nem noção de relação a isso, né? E não, então esse aqui ele não gostou, então essa fruta eu já tiro, essa aqui eu já tiro e parece que abandona, né? Nunca mais oferta, né? Nunca Nunca mais mais oferta. oferta. Então, uma coisa é lógico, uma seletividade que a gente precisa de um profissional, mas é óbvio que a gente tem esse caminho, essas dificuldades iniciais, que é uma criança que está indo bem, está Uhum. acompanhando direito, mas que tem Normal. essas dificuldades que a gente precisa reforçar isso e Sim, parar de excluir. No fundamentalmente. primeira dificuldade, né, de uma Uhum, criança que não tem nenhuma outra questão, começar a desistir das coisas porque tem mais uhum, dificuldade nesse sentido. Então, a criança ela uhum. precisa disso, né? A Leandra está aqui nos ouvindo e ela falou, pediu para a gente falar um pouco de seletividade aos 3 anos. Nós estamos com 4 minutos, eu preciso já encerrar. Mas, Leandra, eu não sei qual é o tipo de seletividade, né? Mas a seletividade precisa ser investigada, né? Quais são as preferências sensoriais dele, o porquê, conhecer um pouco, né, dessa criança para poder ajudar efetivamente, né? Mas precisaremos aí entender um pouco mais.
Doutor Thiago, adorei. Podia ficar aqui a noite adentro, passou voando. Eu Voando, agradeço né? demais a sua contribuição, né? Um pediatra tão atualizado, tão dedicado, tão amoroso, né? A gente sente a sua energia, né? Em tudo que você faz, o seu amor. E eu acho que cada vez mais nós precisamos de pediatras, né? Assim, que tenham esse olhar para a família, não só para o bebê, que possam acolher mães e famílias e mais bebês a crescerem aí saudáveis no sentido global, né? Não, Muito eu quero obrigada. agradecer a oportunidade, dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho, né? Então, Obrigada, é doutor. muito bom ter profissionais assim ilustres como você, assim, que pode dar Que é isso. um novo significado e conseguir ajudar tantas crianças assim, né? Então, e tantas Uhum, famílias, né? Porque a uhum, conquista envolve tanta gente que vai ficar feliz, né? Porque a gente sabe disso, uhum, da mesma forma que a uhum, gente tira o sentimento de culpa da mãe, que às vezes acha que uhum. ela que foi a culpada de tudo, mas o quanto, né, a alegria quando você vê Sim. aquela criança Ai, explorando os passos em relação a isso, e eu vejo o seu instituto como algo grande de referência aqui em São Paulo. É lógico que a questão da pandemia facilitou muitas pessoas ter um acesso à distância, né, com sim, vocês, com certeza. mas o que eu vejo é isso, né? Acho que a gente conseguiu nesse tempo aqui mostrar alguns sinais de alerta, algumas coisas Sim. que as pessoas precisam ficar atentas, saber quando tem que recorrer, buscar um profissional, né? Acho que isso é Uhum, importante. Não deixar uhum, esse tempo, nessa hora de ouro uhum, que a gente fala tanto da hora de ouro da amamentação lá no primeira hora uhum, quando nasce, uhum, mas existe uma hora de ouro em quase tudo, né? Então a questão do uhum. desenvolvimento, essa questão da alimentação que a gente está falando, mas e deixar, quando você precisar de alguma coisa, quiser bater outro papo, Com eu estou certeza, aí, vamos a deixar esse todo canal dispor. aberto, vamos falar mais, tá bom? Muito Ah, obrigada. legal. Se seu filho tem alguma dificuldade alimentar, apresenta recusa por mais de um mês, procure um pediatra, procure um profissional capacitado para poder te ajudar, tá bom? É Não isso só aí. você, mas a sua família como um todo. Muito obrigada a toda a nossa audiência, muito obrigada, doutor. Uma boa noite a todos. E Obrigado. a live vai ficar salva, foram muitas perguntas sobre isso, vai ficar salva. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.